Animais extintos sempre despertam a nossa curiosidade, mas alguns são tão estranhos que até hoje, mesmo com toda a nossa tecnologia, os cientistas ainda não fazem ideia de como eles eram na vida real. Das enigmáticas marelas, que conquistaram a Terra há 540 milhões de anos atrás, aos colossos blindados como Hegirocaces, que revolucionaram o Ordoviciano, hoje eu, um macaco despido, vou te mostrar que por mais esquisito que você pareça, tem muita coisa pior escondido debaixo da terra. Esses são os fósseis com design mais absurdo, criativo e incompreensível que a vida já ousou experimentar. Bom, enquanto eu escrevi esse roteiro aqui, pesquisava os animais que eu ia colocar, a ideia inicial era fazer uma lista, do menos pior ao mais esquisito. Mas aí, vendo a capacidade limitada da natureza de criar coisas estranhas, meio que todos os animais que eu vou citar aqui são igualmente feios. Mas claro, cada um da sua maneira. Afinal, isso é adaptação e evolução, né? Então, para não confundir esse seu cérebro rugoso, a gente vai se organizar seguindo a linha do tempo geológico, do mais antigo ao mais recente. Mas é claro, o último dessa lista é o melhor e o meu preferido de todos. Mas para chegar até ele, a gente precisa voltar lá pro comecinho da vida complexa, quando os animais ainda pareciam alienígenas ameboides. Na escala do tempo geológico, o Ediacarano é um período da era neoproterozoica, dentro do éon proterozoico. Ele se estende aproximadamente de 630 a 542 milhões de anos atrás, e é o período marcado pela primeira grande radiação da vida multicelular e pela expansão dos primeiros organismos do reino animal. É aqui que surge um dos representantes mais enigmáticos dessa fauna, o Inharia. Inharia fazia parte da chamada biota ediacarana, batizada assim em homenagem às colinas Ediacara, na Austrália. Mas sem enrolação, vamos direto à morfologia desse carinha aqui. Ele apresentava simetria radial e tinha um corpo que lembrava muito uma cabeça de alho. Além disso, ele contava com uma abertura tubular vertical, o que provavelmente era usado para filtrar o oceano. E infelizmente, não dá para falar mais coisas sobre esse carinha aqui. A organização celular que forma um corpo mole dificulta a fossilização de corpos como esse. Mas o que dá pra gente dizer com certeza é que a biota ediacarana era tão misteriosa quanto diversa. Seguindo esse mesmo padrão de morfologia radial, que pelo visto era o método evolutivo mais eficiente da época, a gente encontra outros representantes bem bizarros. Temos o Coronacolina, a Halidaia, o Rugoconites, as Esquineras e os Tribractium. Todos esses organismos eram bentônicos e viviam no fundo do mar, fixos em substratos como rochas ou sedimentos. Provavelmente atuavam como filtradores ou decompositores, participando ativamente da reciclagem da matéria orgânica oceânica. Basicamente, eles eram um grande serviço de limpeza marinha. Inclusive, há 550 milhões de anos no passado, algo novo e revolucionário estava surgindo entre os animais. Eu tô falando do esqueleto. Sim, ter um corpinho todo molenga era algo completamente normal para a época, mas alguns animais simplesmente foram além. Eles começaram a mineralizar parte do seu corpo e formar estruturas rígidas numa interação inédita com o próprio ambiente. No imenso bloco continental que hoje abriga a Amazônia e o Paraguai, por exemplo, tínhamos regiões que formavam um mar raso, com águas limpas e hipersalinas. É nesse cenário que aparecem dois gêneros de animais fósseis importantíssimos para a paleontologia nacional: Claudina e Corumbela. Os maiores exemplares de Corumbela descobertos no Brasil chegavam apenas a 10 centímetros de comprimento. E segundo as paleontólogas Miriam Pacheco e Juliana Basso, com quem eu tive a honra de ter aula, o esqueleto da Corumbela era feito de um material tão resistente que facilitou sua preservação no tempo. Essa descoberta é importantíssima justamente porque Corumbela foi um dos primeiros animais a desenvolver um exoesqueleto. E pra mim, também foi um dos primeiros predadores da Terra. E por que eu falei pra mim? Vamos lá contextualizar, meu primatinho. A gente não tá falando aqui exatamente de um predador feroz e ativo. Na verdade, Corumbela era um animal céssio, ou seja, vivia no fundo do mar se alimentando de plânctons e partículas orgânicas, as quais eram essenciais para a formação desse próprio esqueleto.
A diferença entre ela e os outros organismos filtradores da mesma época está na forma da organização de seu corpo. Corumbella padronizou, segmentou e mineralizou sua estrutura. E cara, ter um corpo com partes mais duras, definidas e protetoras abre porta para inúmeras possibilidades. Em outras palavras, a Corumbella talvez não tenha sido a rainha da cadeia alimentar, mas com certeza ela pavimentou o caminho para que criaturas como Anomalocaris e a própria Hallucigenia ou até mesmo a gente pudesse existir. E claro que é bem provável que esses animais que eu acabei de citar nem compartilhem laços evolutivos diretos com a Corumbella. Mas na dança da vida evolutiva, toda vez que um animal ousa algo novo, os outros tendem a responder com força. Quando Corumbella se organizou em um esqueleto mineralizado, foi como se um atleta tivesse quebrado um novo recorde mundial. Ao romper essa tal barreira invisível, ele abriu um novo caminho no tabuleiro da evolução. E mesmo sem descendência direta, outras formas de vida que compartilham o mesmo ambiente sentiram diretamente o impacto dessa nova forma de organização biológica. E é por isso que não raramente linhagens distintas acabam evoluindo estruturas semelhantes, não por parentesco, mas porque foram moldadas pelas próprias seleções evolutivas de organismos que tiveram sucesso evolutivo e adaptativo no ambiente. A dominância dessas populações acaba gerando um cenário seletivo que moldam a evolução dos outros organismos ao seu redor. Convergência, adaptação e competição são apenas alguns dos muitos motores dinâmicos que impulsionaram a vida aqui na Terra. Mas voltando pro assunto, além da Corumbella, surgiu a pequena Claudina. Bem menor, seus fósseis não passam de 3 centímetros e chamam a atenção pelo esqueleto em forma de casquinha de sorvete empilhado, o qual crescia à medida que seu corpo interno se desenvolvia. E apesar desse jeitão, o seu esqueleto, assim como o de Corumbella, já representava um baita avanço na proteção corporal do ediacarano. Por dentro, ele guardava uma estrutura relativamente complexa. Alguns cientistas acreditam que Claudina até podia se mover bem devagarinho, mas no geral, ela preferia ficar paradinha, fixa e segura, filtrando partículas e evitando encrenca. Mas vamos partir para outra. Avançando na linha do tempo geológico, a gente entra de cabeça no Cambriano. O Cambriano começou há cerca de 541 milhões de anos e durou até aproximadamente 485 milhões de anos atrás. Ele marca o início da Era Paleozoica e é lembrado por um dos eventos mais extraordinários da história da vida: a grande explosão do Cambriano. Foi nesse cenário que surgem os primeiros animais com olhos, sistema nervoso organizado, membros articulados e estratégias de predação mais ativa. O jogo ecológico, que antes era bem parado, virou uma verdadeira festa do balacobaco. E abrindo o desfile das esquisitices, temos ele, Opabinia regalis. Opabinia não era nem de longe um predador convencional. Com 5 olhos esbugalhados localizados no topo da cabeça e uma probóscide retrátil com uma garra na ponta, o Opabinia parece mais uma máquina orgânica do que um próprio ser vivo. Ele media cerca de 16,5 centímetros de comprimento, por 5 centímetros de largura. Algo que até pode parecer piquetucho para os nossos padrões, mas para a época, ter 16 centímetros já era ser um baita de um colosso. Já o que chama a atenção desse animal aqui, com certeza sua mandíbula em formato de garra. Ele as usava como uma espécie de braço telescópico, provavelmente para vasculhar o fundo do mar em busca de pequenos invertebrados e animais escorregadios. Algo parecido com o que o Tulin Monstro fazia. Inclusive eu citei ele no nosso vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, vai ver porque ele tá muito bom. Mas fala sério, esse bicho aqui parece ou não parece uma máquina extraterrestre? E por falar em jeito alienígena do Cambriano, não tem como a gente deixar de fora um dos fósseis mais emblemáticos da formação de Burgh Shale, a delicada, mas absurdamente complexa Marella. Esse pequeno artrópode, ou pelo menos um parente próximo dos artrópodes, era um caos anatômico. Para começar, ele tinha 2 pares de antenas posicionados na frente da boca, o que já o deixava com um bigode de respeito. Além disso, a cabeça era protegida por uma carapaça rígida, com 2 ou 4 espinhos voltados para trás. O corpo da Marella também era dividido em 24 a 26 segmentos, cada um com um par de perninhas locomotoras e brânquias delicadas. Seus apêndices frontais muitas vezes eram desenvolvidos e adaptados em uma espécie de remo.
E eu sei que agora você deve estar imaginando o tamanho desse bicho esquisito aqui. Mas o mais impressionante da amarela é que ela media apenas 2,5 a 19 milímetros. Sim, eu sei que foi broxante, milímetros. A amarela era praticamente do tamanho de uma formiga, mas com uma anatomia que daria inveja a qualquer organismo de 2 metros. E agora, ainda mais esquisito que a amarela, temos ele, o Odontogryphus homalus. O nome, que literalmente significa criatura com dentes em forma de suco, já entrega o nível desse carinha aqui. E por mais que não pareça, ou até pareça, né? Ele era um molusco primitivo, sim, parente distante dos caracóis, lulas e povos modernos. Então, você já sabe de onde eles herdaram essa aparência esquisita. Mas apesar de parecer esse pedaço de bolacha de pavê ambulante, o Odontogryphus podia chegar a cerca de impressionantes 12,5 centímetros de comprimento, o que o colocava entre os grandinhos do Cambriano. Seu corpo, achatado, gelatinoso, com bordas que lembravam uma lasanha derretida, contava com um aparelho bucal que era quase que idêntico ao Uiwaxia, outro bicho cabuloso desse período. Essa semelhança é justamente o motivo pelo qual os dois são considerados parentes próximos, talvez até pertencentes ao mesmo grupo basal dentro dos moluscos. Quanto às suas ecologias, ambos provavelmente atuavam como filtradores ou raspadores de micro-organismo, percorrendo o fundo marinho em busca de partículas orgânicas e animais mortos. O Odontogryphus também possui uma estrutura rígida nas costas, que muitos pesquisadores interpretam como uma concha primitiva, que ao contrário das conchas modernas que são mineralizadas, essa daqui é só feita por tecido endurecido da própria pele. Em seguida, temos o enigmático Microdiction. Apesar do nome esquisito, ele era na verdade o que a gente pode chamar de um verme blindado, e foi um dos primeiros animais da história a desenvolver placas protetoras no corpo. Em outras palavras, demorou um éon inteiro para que as criaturas começassem a perceber que se elas fossem suculentas, provavelmente elas iam acabar virando janta. Mas antes de você imaginar um verme gigante encouraçado, vale dizer que o Microdiction media entre 70 e no máximo 80 milímetros, e mesmo sendo piquetucho, ele contava com um belo equipamento. Seu corpo era cilíndrico, segmentado e coberto por papilas, com cerca de 10 pares de pernas lombadas, que terminavam em garrinhas curvas. Na parte da frente, sua cabeça era lisa ou levemente anelada, com uma boca terminal simples, funcional o suficiente para capturar pequenos organismos no substrato. Mas o que realmente chama a atenção do Microdiction são suas placas laterais simétricas ao longo do corpo. Essas placas tinham um formato subcircular e uma aparência rendada, composta por milhares de malhas hexagonais finas trançadas. Inclusive, foi essa malha protetora que veio o seu nome, Microdiction, que em grego significa pequena rede. Além disso, fósseis bem preservados mostram evidências de equidise, ou seja, ele trocava de armadura conforme ele crescia. Nesse caso, embora fosse pequeno, Microdiction era considerado um predador ativo e um controlador eficiente do microbioma. Outro controlador eficiente que tivemos no Cambriano foi o Odaraia atalata, um dos possíveis ancestrais dos camarões modernos, mas com um visual bem mais insano. Esse bicho podia chegar a cerca de 15 centímetros de comprimento, o que para hoje e para sua época já são números consideráveis. Só para você ter noção, o maior camarão atual, o famoso camarão tigre gigante, chega a medir 33 centímetros. Só que ele vive numa realidade totalmente diferente, com milhões de anos de evolução a mais no currículo. Já o Odaraia tinha um corpo alongado, em formato de torpedo. Ele também era protegido por uma grande carapaça que envolvia a cabeça e parte do seu tronco. E como todo bom camarão, ele também contava com um conjunto de apêndices laterais finos e múltiplos. Em formatos de placas, eles provavelmente serviam para natação ativa. Na parte da cauda, ele ostentava 2 longas projeções em formato de forquilha. E no final dessa estrutura, ele tinha algo parecido como um esporão. Os fósseis também nos revelam a presença de olhos enormes, o que sugere que esse animal aqui tinha uma adaptação insana para a área visual. Possivelmente, ele era um predador, ou pelo menos um excelente nadador que precisava de atenção total para a captação da luz do ambiente. E por fim, sua boca ficava localizada na parte ventral, cercada por apêndices bucais, o que indica uma dieta oportunista, especializada em microinvertebrados dos sedimentos. E indo de encontro com um verdadeiro titã do Cambriano, temos ele,
o colosso esquisito dos mares rasos, Titanochores gainese. Esse bicho podia chegar a 50 centímetros de comprimento, e enquanto a maioria dos animais da época nem passava dos seus 10 centímetros, como você já viu, o Titanochores era um dos maiores organismos do planeta. O curioso é que ele tem uma aparência que lembra muito um mix de Chambroraster, um outro bicho que vivia nessa época, e os trilobitas. Mas apesar da semelhança, ele não fazia parte da família dos trilobitas, nem dos artrópodes, por assim dizer. Na verdade, ele pertencia a um grupo misterioso chamado de Radiodontes, parentes distantes dos artrópodes modernos, mas com uma anatomia totalmente fora do comum. O nome Titanochores literalmente significa cabeça gigante, e você já viu o porquê. Boa parte do corpo dele realmente era só cabeça. Protegida por um enorme escudo cefálico em forma de capacete de batalha, ele servia para proteção e para ajudar na escavação do fundo do mar. Agora, partindo para o substrato oceânico, aqui a gente tinha animais bem peculiares. A Canadia spinosa, por exemplo, era um verme marinho pertencente ao filo dos anelídeos, o mesmo grupo que hoje inclui as minhocas, sanguessugas e poliquetas modernos. Esse bicho é considerado um dos mais antigos representantes desse filo, o que já o torna uma figura histórica dentro do registro fóssil. Mas apesar dessa importância evolutiva, a Canadia era minúscula. Em vida real, ela só media cerca de 3 centímetros de comprimento. Mas seu corpo era insano. Ele era coberto por cerdas laterais rígidas, chamadas de quetas, que provavelmente os ajudavam na locomoção e também atuava como uma forma de defesa contra predadores. Na parte dorsal, ela exibia uma fileira de projeções finas e alongadas, que podem ter ajudado na respiração ou simplesmente na movimentação desse bicho aqui. A Canadia também é conhecido por ter uma boca extremamente funcional, um sistema digestivo completo e um corpo com uma segmentação verdadeira, o que representa um salto gigantesco em complexidade comparado aos organismos gelatinosos do Ediacarano. Só que vale lembrar que nem todo mundo que sobrevivia nessa época resolveu seguir o caminho da segmentação e da movimentação ativa. Alguns animais preferiam até estratégias parecidas com a das plantas. E é aqui que encontramos Dinomichus. Apesar da aparência que lembra uma flor submarina, ele na verdade era um animal invertebrado com cerca de 1 centímetro de altura e provavelmente vivia fixo no fundo do mar. Seu corpo era formado por um pedúnculo longo e fino, que o ajudava a ficar preso ao substrato. Já na parte do topo, a gente tinha uma estrutura parecida com uma taça ou um disco. Essa estrutura em forma de coroa é composta por lóbulos dispostos em círculo, o que além de dar uma aparência quase que ornamental para esse carinha aqui, o ajuda a filtrar partículas da água e capturar plânctons. O mais curioso é que até hoje a gente se pergunta qual é o verdadeiro local na árvore evolutiva de Dinomichus. Ele não se encaixa claramente em nenhum dos filos modernos, e é como se ele fosse um ramo lateral da evolução que viveu durante um bom tempo aqui na Terra e simplesmente desapareceu sem deixar nenhum herdeiro. E chegando no nosso último período geológico, saímos do Cambriano e entramos no Ordoviciano, um período que começou há cerca de 485 milhões de anos e terminou por volta de 443 milhões. Aqui, a vida seguiu seu espetáculo, mas agora numa escala maior, mais organizada e bem mais competitiva. No Ordoviciano, os primeiros recifes de corais verdadeiros começaram a se formar e a biodiversidade explodiu em todas as direções, incluindo os primeiros vertebrados com mandíbulas rudimentares. O nível do mar era alto, o clima era quente e os continentes ainda eram ilhas dispersas em um planeta praticamente coberto por oceanos. Foi assim que surgiram os lendários Eurypterídeos, os famosos escorpiões marinhos. E pra quem é inscrito no canal, vocês já sabem que eu amo esse carinha aqui. E também sabem o quão elevados são suas adaptações. Os escorpiões marinhos, mesmo que nem fossem escorpiões verdadeiros, dividiam raízes profundas com os artrópodes quelicerados. E são um perfeito exemplo do equilíbrio entre ataque e defesa no organismo. Esse grupo também conta com diversas espécies que ocupavam inúmeros nichos do Ordoviciano. O Pterogote eurypteride, por exemplo, foi o maior artrópode que já existiu. Evidências fósseis indicam que esse predador, que vagou pelas bacias costeiras por 35 milhões de anos, podia crescer mais de 2 metros de comprimento.
Por outro lado, a Mega Arachne chegava no máximo a 54 centímetros de comprimento e pesava cerca de 500 gramas. E mesmo que fossem bem diferentes um dos outros, a maioria dos euripterídeos compartilhavam a mesma morfologia. Vamos começar pelos olhos. Compostos, laterais e posicionados no topo da cabeça, eles tinham uma capacidade absurda de captar diferentes espectros de luz e detectar até um movimento mais sutil ao seu redor. Na frente da boca, vinham as quelíceras, estruturas cortantes usadas para agarrar e rasgar suas presas. Seu corpo, dividido em pré-abdômen e pós-abdômen, era completamente blindado por um duro exoesqueleto articulado. E como eu já falei, o mais insano nos euripterídeos era justamente a variedade de formas que eles apresentavam. Esse sucesso morfológico foi tão expressivo que algumas linhagens conseguiram sair dos oceanos e conquistar o ambiente terrestre, o que para a época foi uma baita de uma revolução ecológica. E por fim chegamos no nosso último animal esquisito dessa lista. Enquanto alguns eripterídeos se aventuravam pela terra firme, grupos de radiodontes preferiram se especializar ainda mais no ambiente marinho. Esse foi o caso do colossal Egirocassis, um dos maiores animais de seu tempo e uma exceção entre os predadores primitivos. Com seus impressionantes 2 metros de comprimento, o Egirocassis quebrou a lógica de predação do Paleozoico. Em vez de sair caçando com garras afiadas e mandíbulas predatórias gastando energia, ele optou por uma estratégia que nenhum animal grande tinha tentado até então: a filtração. O Egirocassis era quase como se fosse um baleião primitivo, o primeiro gigante a tentar essa estratégia. Na frente de seu corpo, ele exibia estruturas espinhosas altamente modificadas, que se organizavam em malhas filtradoras finíssimas. Essa rede natural funcionava como uma peneira seletora, capturando até os menores organismos plantônicos do mar. Foi justamente essa estratégia que possibilitou Egirocassis crescer tanto. O plâncton, que era extremamente abundante no Ordovíciano, além de ser muito nutritivo, tem uma reserva quase que ilimitada no ambiente aquático. E diferente das presas móveis, não exige nenhum gasto energético considerável. Só que o mais engraçado e o bizarro disso tudo é que a mesma estratégia utilizada por um grupo já extinto de animais antecipou que milhões de anos depois seria replicado pelas baleias modernas, um dos maiores organismos da história. Então, se hoje a gente tem a baleia azul, saiba que o precursor disso tudo foi o brabinho, o Egirocassis. Mas antes de você sair, deixa eu te falar uma coisa: o crescimento desse canal só depende de você que tá aí nos assistindo. Então, se você gostou do jeito macaco despido de ser, cara, considere dar like, se inscrever e compartilhar esse conteúdo. Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Até o próximo encontro e tchau!